Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Ainda um detalhe importante é que nós verificamos que a derivada total de G maiúsculo em relação ao tempo é igual a zero, o que implica necessariamente, por quanto admitamos e consideremos os conceitos apresentados no âmbito da análise real, no âmbito do cálculo diferencial e do cálculo integral, especificamente considerando que o limite de uma constante é a própria constante e, por consequência e por conseguinte, a derivada de uma constante numérica é sempre igual a zero, então a derivada total de G em relação ao tempo sendo igual a zero implica que G é uma constante numérica. É uma constante numérica. E por ser uma constante numérica, a derivada de constante numérica em relação ao tempo é igual a zero. Isso implica que G maiúsculo não depende explicitamente de x, de y, de θ, de φ, de t. Então, nós sabemos que G é uma constante numérica. Muito bem. Agora, vamos analisar a função h, verificar como é exata e precisamente essa função h. Muito bem, então fizemos a análise da função G maiúsculo, agora passemos a analisar a função h minúsculo. Muito bem, então vamos agora disponibilizar espaço sobre o quadro para nós tentarmos reorganizar as expressões. Aqui vamos fazer assim. Vamos escrever assim: derivada parcial de G maiúsculo em relação a x é igual a h, e derivada parcial de G maiúsculo em relação a y igual a derivada parcial de G maiúsculo em relação a θ, derivada parcial de G maiúsculo em relação ao tempo t igual a zero. Também a derivada parcial de G maiúsculo em relação a φ é igual a menos h multiplicado por r cosseno de θ multiplicado pela derivada, menos hr cosseno de θ. Então, essa função G, apresenta a seguinte propriedade: a saber, de que a derivada parcial de G maiúsculo em relação a x submetida a uma derivada parcial em relação a y, isso é igual a derivada parcial em relação a x aplicado sobre a derivada parcial de G maiúsculo em relação a y. Ou seja, a função G maiúsculo ela admite que os operadores de derivada parcial aplicados sobre G mudem, permutem e alterem suas posições, preservando assim esta igualdade, ou seja, G maiúsculo admite essa propriedade.
Muito bem, então aqui, como nós podemos verificar, a derivada parcial de G maiúsculo em relação a Y, aqui a derivada parcial em relação a x aplicada sobre a derivada parcial de G maiúsculo em relação a Y, pois derivada parcial de G maiúsculo em relação a Y é igual a zero, então temos zero, e derivada parcial de zero em relação a x é zero, o que implica que a derivada parcial em relação a y aplicada sobre a derivada parcial de g maiúsculo em relação a x, isso também é igual a zero. O fato é que a derivada parcial de g maiúsculo em relação a x é igual a h. Então a derivada parcial de h em relação a y é igual a zero. Isso implica em quê? Que h não depende, a função h não depende explicitamente de y, da variável y. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.